Pessoal, hoje é dia 16 de maio, olha as horas, 6h27, olha aqui, 6h27, aqui está a Eliana cantando as músicas dela. Deixa eu lhe dizer, esta noite, meus amados, Deus me incomodou a noite inteira, hoje dia 16 de maio, por isso estou gravando cedo. Não dormi a noite inteira, nem hoje, nem ontem. E a questão é muito grave o que está acontecendo no Brasil. É uma briga pela autoridade que Deus deu ao Jair Messias Bolsonaro. Eles estão querendo tirar a autoridade dele. O Supremo Tribunal Federal já delegou para os governadores e prefeitos o poder de decisão, de lockdown, de quarentena, de dizer o que fazer nas cidades do Brasil, ou seja, dividir o Brasil em 27 territórios. Cada governador está fazendo uma coisa. Eu vou orar agora com os irmãos, porque a questão aqui é o que está na palavra. A mesma coisa aconteceu quando Deus levantou um homem chamado Neemias para reconstruir os muros de Jerusalém. E olha o que ele diz aqui. Está em Neemias, capítulo 6. Tendo ouvido Sambalat, Tobias e Gesem, o Arábico, e o resto dos nossos inimigos, que eu tinha edificado o muro, Neemias, e que nele já não havia brecha nenhuma, é o que o Bolsonaro com Paulo Guedes fez nesses últimos 501 dias de governo. Eles edificaram os muros do Brasil e a economia tinha começado a dar sinais de crescimento quando veio essa praga lá da China, esse vírus. E que nesse tempo não tinha posto as portas nos portais, só faltava colocar as portas nos portais. Sambalá e Gesem mandaram dizer: vem, encontremos-nos, olha aí, vem fazer conchave, vem conversar para a obra. E o que Neemias respondeu? Porém, intentavam fazer-me mal. Enviei-lhes os mensageiros a dizer: estou fazendo grande obra, de modo que não poderei descer, porque cessaria a obra enquanto eu a deixasse e fosse ter convosco? Meus queridos, prestem bastante atenção. Jair Messias Bolsonaro é o presidente do Brasil. E o que esses, como Neemias aí, Sambalat, Tobias e Gesem, que iriam fazer é parar a obra e impedir o que Deus estava para fazer em Jerusalém, de reconstruir os muros de Jerusalém. A mesma coisa é com os governadores e prefeitos que receberam poder do STF e começaram a fazer compras superfaturadas, muitos deles, a gente sabe os nomes, e tomaram atitude de ditadores, prendendo pessoas inocentes simplesmente por estarem andando na rua ou na praia, tomando sol, que é super importante para combater o coronavírus, sem aglomeração e tendo atitudes de ditadores, contra a população inocente. Eu quero orar agora com os irmãos, mas deixe-me explicar mais uma coisinha. Flávio Dino, Helder Barbalho, Caiado de Goiás, João Dória de São Paulo, o Whitson do Rio de Janeiro, o Ibs lá de Brasília, e o Rui Costa lá da Bahia e tantos outros que são comunistas, petistas, que não estão demonstrando com as suas ações e atitudes que amam o povo brasileiro e que querem o bem do Brasil, estão se opondo à autoridade do presidente Jair Messias Bolsonaro e causando mortes. E essa noite, gente, e a noite passada eu não dormi, eu só pensava nisso aqui, nisso aqui. Dá para vocês verem? O uso da cloroquina no protocolo da Unimed já é praticado. Olha que coisa maravilhosa. Olha aqui, gente. Tá dando para ver aí? A hidroxicloroquina
No primeiro dia, 400 miligramas, de 12 em 12 horas. No segundo dia, já no início, de quem já é paciente, que já está contaminado. E a azitromicina, 500 miligramas. E o zinco, o quelato, manipular e tal, o betamazona e o clexane. Pessoas que usaram isso aqui, gente, zeraram, ficaram bons e livres do coronavírus, essa praga, que não é corona coisa nenhuma, é maldito, em 4 dias. O máximo que chegaram foram em 10 dias, a quem já estava com a doença adiantada. Mas eu quero profetizar agora. Em nome de Yeshua HaMashiach, Jesus Cristo, que disse: toda autoridade me foi dada nos céus e na terra. Portanto, ide fazer discípulos. Aquele nome que é o nome de Yeshua HaMashiach, Jesus Cristo, que tem toda a autoridade na terra para constituir reis e tirar reis, que levantou Jair Messias Bolsonaro para abençoar o Brasil. Eu declaro agora, na autoridade dele, Yeshua HaMashiach, que a autoridade do Jair Messias seja preservada, seja aumentada, seja respeitada por todos os brasileiros de bem ou aqueles que são contra. E aqueles prefeitos e governadores que estão tentando causar o caos, estão matando pessoas por não liberar a quarentena vertical para eles trabalharem. E muitos estão se suicidando, gente. Gente, as estatísticas não mostram. Mas por que vocês acham que o Jair Messias Bolsonaro, com informações sigilosas, liberou os salões de beleza, as barbearias, as academias? Por quê? É porque isso trata direto com a autoestima do ser humano. Tomar sol, fazer caminhada, ir ao salão de beleza, cortar o cabelo, se arrumar. Você está entendendo? Gente, nós precisamos dessa quarentena vertical, cuidando daqueles mais frágeis, dos mais vulneráveis, dos idosos, mas fazermos o dever de casa, mas liberar as pessoas para voltar ao trabalho, porque senão vão morrer todo mundo de fome, vai virar um caos essa nação do Brasil, e Deus não quer isso. Então que governadores e prefeitos, na autoridade de Yeshua HaMashiach, Jesus Cristo, respeitem agora, e também sejam responsáveis na contrapartida. Vocês retirem do governo Bolsonaro todas as suas ações judiciais contra a União. Retirem isso. Para receberem qualquer verba do governo, vocês serão obrigados agora a suspenderem todas as ações contra a União, forçando o governo Jair Messias Bolsonaro em liberar verbas sem contrapartida. Vocês são responsáveis pelas mortes que estão acontecendo nos seus estados, por não estarem podendo usar a hidroxicloroquina, a azitromicina aqui ó, a azitromicina e o negócio do zinco lá. Vocês são responsáveis por não estar deixando as pessoas usarem no início do tratamento isso. E eu agora profetizo, como profetizei no dia 6 de abril, a queda de Mandetta, quando todo mundo estava falando que ele caía e ele não estava alinhado com o governo Bolsonaro. E agora o Take ontem pediu demissão, um mês depois que tinha assumido no lugar do Mandetta. E eu declaro agora, seja a Nice e a Maguti, seja o próprio Eduardo Pazuello, ou seja o Osmar Terra. Nós profetizamos o Osmar Terra porque ele é alinhado com o governo Bolsonaro para liberar o uso, no início da doença, dos pacientes com esse Covid-19, o tratamento com a hidroxicloroquina, né, e esses outros remédios aí. Então, nós profetizamos ele, mas qualquer um dos três aí que nós mencionamos agora, o Osmar Terra, o Eduardo Pazuello e a Nice e a Maguti, vão ser bem-vindos, porque estão alinhados com o governo Bolsonaro e vão liberar e vamos reduzir as mortes no Brasil. E as mortes por suicídio também, eu repreendo, na autoridade de Yeshua HaMashiach, esses
espírito maligno de suicídio que está assolando muitas vidas que estão desesperadas porque pais de famílias que não têm o que dar de comer para os seus filhos, não sabe o que fazer, perdeu o emprego, não tem a sua renda, ou era uma dessas pessoas batalhadoras informais, 38 milhões de brasileiros que paralisou tudo, que não tem aonde conseguir a sua renda e não tem nem casa para ficar, não tem comida para comer, precisam voltar ao trabalho. Esses informais, a ajuda do governo não é suficiente, a gente sabe disso. Mais de 50 milhões de brasileiros requereram essa ajuda, aliás, foram mais de 90 milhões, né? Agora, aqueles que falavam Bozo, estavam lá na fila lá para receber os 600, né? Mas, gente, e em nome do Senhor Jesus, em nome de Yeshua HaMashiach, eu profetizo que a partir de hoje, dia 16 de maio, haja, da parte de Deus, uma unção sobre o governo de Jair Messias Bolsonaro e sua equipe de ministros, que todos os brasileiros, aqueles de bem e aqueles que são contra, vão respeitar a autoridade dele. E ele há de fazer um decreto liberando para todo o Brasil, para todos os hospitais que querem usar a hidroxicloroquina, as outras drogas, para fazer o tratamento inicial e salvar vidas, possa ser feito, possa ser usado mediante a aplicação do médico, protocolo médico e do paciente, que autoriza o uso dessas drogas, para que sejam salvas milhares de vidas. E também a vacina, que já está pronta nos Estados Unidos, em Israel e em outros países, chega o mais rápido, chega na frente de outras nações, para a glória de Deus, para que o Brasil saia dessa nuvem negra do mal, que quer paralisar o Brasil e causar o caos e trazer o comunismo para cá. Nós não aceitamos, nós repreendemos e nós invocamos a presença de Deus em nome de Yeshua HaMashiach, Jesus Cristo, o anjo do Senhor, para que ele venha com a vacina para os brasileiros e o decreto do presidente, a partir de hoje, seja liberado esse decreto. E aqueles governadores e prefeitos que já mencionamos o nome deles aqui, como Flávio Dino, Helder Barbalho, Rui Costa, João Dória, Witzel, Ibis, Caiado e tantos outros que estão se opondo ao governo Bolsonaro, que respeitem a autoridade do presidente e trabalhem em favor do progresso do Brasil, em favor do povo brasileiro, em nome do Senhor Jesus, e sejam contabilizados como responsáveis por suas ações, que estão matando pessoas, que estão causando caos, causando desgraça e fazendo pessoas se suicidarem por desespero. Que eles sejam responsabilizados diante de Deus e que haja uma prestação de conta, que haja uma investigação sobre o uso dos recursos públicos que foram liberados para combate desse Covid-19 e eles usaram para comprar equipamentos da China superfaturados, e a gente já sabe o caminho desse dinheiro, né? As compras que estão sendo feitas aí, que não tem lógica, pessoas fazendo compras de milhões de equipamentos que não prestam, que não funcionam ou que nem foram entregues e pagaram adiantado. Então nós sabemos para onde está esse dinheiro, que eles sejam responsabilizados, que eles tenham que fazer a prestação de conta das suas ações e eles também retirem toda processo contra a União. Retirem como contrapartida para receberem ajuda da União a partir de agora. Que o presidente faça esse decreto e essa negociação entre os governadores e prefeitos e seja liberado na maioria das cidades do Brasil a volta ao trabalho. Cidades que não tem mais nenhum caso de Covid, voltem à normalidade, voltem as fábricas a gerarem emprego, voltem as fábricas a produzirem, volta o Brasil a continuar exportando. Gente, o Brasil é o único país que durante essa quarentena, já de 2 meses, aumentou suas exportações em grãos e proteína animal e minérios. Isso mostra, gente, que nós estamos indo contra toda a correnteza do mundo, da depressão financeira e econômica. Nós estamos prosperando, que nem José do Egito prosperou e fez
Faraó ficar muito rico, trocando alimentos por ouro e prata. E isso é o Brasil de hoje. Nós somos o Brasil de hoje. O nosso Messias, que nem Moisés, que liderou cerca de 3 milhões de pessoas à liberdade para adorar Deus no Monte Sinai, receber do Senhor as tábuas, os 10 mandamentos e revelações por 40 dias lá, Moisés. Nós temos o Jair Messias Bolsonaro liderando o nosso Brasil para a liberdade, porque aonde há o Espírito de Deus, aí há liberdade. E se o Senhor vos libertar, verdadeiramente sereis livres, porque, né, o presidente ele prega o versículo de João 8:32, e conhecereis a verdade vos libertará. Então, meus queridos, vamos continuar orando e profetizando pelo Brasil, para essas duas coisas principalmente, né? Que os governadores e prefeitos sejam punidos, sejam cobrados das suas ações e atitudes contrárias à ordem do presidente de liberar essa quarentena horizontal para vertical, e também essa declaração que o presidente vai fazer liberando esses remédios, hidroxicloroquina, azitromicina, esses outros aí de zinco, para salvar vidas no início do contágio das pessoas que viraram pacientes desse Covid-19. Então, vamos continuar orando e profetizando que hoje, dia 16 de maio, haja uma reviravolta e Deus possa capacitar o nosso presidente e seus ministros a terem mais autoridade e serem honrados e respeitados por todos os brasileiros de bem. E os que são contra possam ficar envergonhados. Em nome do Senhor Yeshua HaMashiach Jesus Cristo. Um beijo a todos no coração e fiquem com Deus. Um Shabbat Shalom a todos. E 3 para Yeshua HaMashiach. Bem-vindo, Yeshua. Volte. Aleluia, aleluia.